quarta-feira, PSG e Borussia Dortmund. Bom, vamos lá. Rodada 4 do Brasileirão começou no sábado com o fatídico jogo Vasco e Criciúma em São Januário. 4 para o Criciúma, 0 para o Vasco. Bom, eu não vou ficar aqui só lamentando, né, porque eu sou vascaíno e isso é uma vergonha perder para o Criciúma dentro de casa, mas eu quero elogiar o time do Criciúma antes. Eles estão invictos no campeonato, tudo bem, tem um jogo a menos, é verdade, mas as 3 partidas que fizeram não perderam, empataram na estreia contra o Juventude, em casa, era um jogo que você esperava até que eles fossem vencer, né? Os dois times subiram, os dois se reforçaram de certa forma, mas eu acho que o Criciúma, né, trouxe um nome internacional que é o Bolazier, que inclusive teve um lance dele inacreditável nesse jogo, né, que ele dá um giro e não chega ninguém do Vasco perto dele, né? Esse lance viralizou e ainda não estava 4-0, estava 2-0 ainda. O Bolazier que não começou como titular contra o Juventude, né? Foi a primeira partida dele como titular, foi essa contra o Vasco, e ele marcou seu primeiro gol, inclusive, com a camisa do Tigre, com a camisa do Criciúma. Mas o Criciúma, por exemplo, empatou com o Atlético Mineiro fora de casa. Então empata com o Atlético fora de casa, vence o Vasco com muita autoridade fora de casa. Grande atuação aí do Felipe Matheus, que marcou os 2 primeiros gols do Criciúma. O primeiro foi um golaço, né, do meio da rua ali. Marca o segundo no começo do segundo tempo. Aí tem o gol do Bolazier e depois o gol do Igor Meritão, que é um gol bizarro. O Vasco tomou um parecido pro Corinthians ano passado, que foi um dos jogos que eu mais me irritei em 2023. Foi 4-2 de virada, né? Para mim foi pior que esse aí. Embora o Corinthians seja um time grande, né? Mas o Vasco não ganha do Corinthians desde 2010. E quando parecia que ia ganhar pro Corinthians, estava numa fase tão ruim quanto a que ele tá agora, né? Eu acho que eu fiquei tão puto quanto o torcedor do Fluminense ficou ontem. Mas eu acho que o do Fluminense tem mais razão ainda para ficar chateado. E aí, né, o último gol me lembrou bastante um dos gols do Romero naquela partida de 2023. Bom, mas o Vasco teve a chance de empatar o jogo no primeiro tempo, né? O Felipe Matheus faz o gol, mas na sequência o Payet perde um gol inacreditável dentro da pequena área praticamente, né? Estava quase na pequena área, ele chuta a bola, bate na trave e vai para fora. E depois tem um pênalti em cima do Verratti, o próprio Verratti vai cobrar, e o goleiro Gustavo, que salvou o Criciúma, inclusive, na disputa de pênaltis na Copa do Brasil, né? Levou o time agora para a terceira fase, vai enfrentar o Bahia. Quebrou o dedo naquela disputa, né? Foi uma história impressionante. E ele defende o pênalti do Verratti, que foi mal cobrado. Foi mal batido o pênalti. É aquela história que eu sempre falo, né? Pênalti bem batido, o goleiro não vai pegar. Bateu mal, o goleiro pegou, méritos para ele também. Gustavo se mostrando um grande goleiro e sendo importante nesse time do Criciúma. E aí, cara, o segundo tempo, o Vasco parecia que ele só queria perder de pouco. 4 foi muito, né? Poderia ter sido mais. Poderia ter sido mais, né? Termina a partida com mais posse de bola, com mais finalizações, mas era o mínimo, né? Mas quais foram as chances claras? O pênalti e aquela bola na trave do Bahia no primeiro tempo. No segundo tempo, vergonha total. O time do Vasco apático, ninguém estava. Você não via ninguém irritado por estar perdendo. Parecia que estava tudo normal, né? A torcida aplaudiu, inclusive depois do quarto gol do Criciúma. E aí falando, né, reconhecendo o mérito do Criciúma. Temos que reconhecer sim, mas o aplauso era sarcástico para o time do Vasco, que estava fazendo uma partida vergonhosa. Não foi um aplauso genuíno para o time do Criciúma, óbvio que não. Embora eles mereçam, mas. Olha, chega, eu não tenho mais o que falar desse jogo, não. Eu não tenho palavras. Né? Eu demorei para achar as palavras para falar sobre esse jogo. Não sei como estou conseguindo. Quarta rodada ainda, eu espero que isso sirva para dar um choque nesse time. Que não demore tanto para trazer o novo treinador, porque ano passado, quando o Barbieri saiu, ficou umas 5, 6 rodadas sem técnico. Vai fazer isso de novo? A próxima partida eu tenho certeza que o Vasco vai perder. O Vasco nunca ganhou do Atlético Paranaense lá na nova Arena da Baixada, agora Liga Arena. Vai falar porque é por conta do gramado sintético? Mas tem times que ganharam lá. O Vasco sempre vai lá, é certeza que vai perder. Ano passado até empatamos, né, com o Ramon no segundo turno. Foi 0-0. Por pouco não vencemos até, tivemos chance de vencer. Mas agora, do jeito que tá, certeza que vai perder. E antes do jogo do Atlético Paranaense na quinta rodada, tem o Fortaleza pela Copa do Brasil. E aí, se eu tinha uma esperança
de classificar para a próxima fase, essa esperança está muito pequena, né? Ainda vai decidir São Januário. Olha, esperar o que vai acontecer, né? Trouxe um novo diretor de futebol que veio do Cruzeiro, que não fez um grande trabalho lá, então se não serviu para o Cruzeiro, por que vai servir para o Vasco? Inclusive ele que perdeu o Vitor Roque quando ele ainda tinha 17 anos para o Atlético Paranaense, que era do Alexandre Matos. E o Alexandre Matos que agora vai para o Cruzeiro. Vamos ver essa troca aí, quem vai fazer o trabalho melhor, né? O Matos no Cruzeiro, ou eu esqueci o nome do cara até já, que veio para o Vasco aí, era do Cruzeiro antes. Acho que é Pedro Mota, alguma coisa assim. O Cuiabá recebeu o Atlético Mineiro e perdeu por 3-0 na Arena Pantanal. E o presidente do Cuiabá deu fortes declarações depois da partida, falando que não tem como o jogador estar desmotivado, recebendo um bom salário, jogando no clube como Cuiabá, que tem uma ótima estrutura, que tem um estádio de Copa do Mundo, um gramado muito bom, não sei o quê. Aí talvez falte o que o Vasco tem, que é a torcida, né? O Cuiabá não tem muita torcida, normalmente a Arena Pantanal não está muito cheia, né? É um time novo também, né? Tem que ressaltar isso, embora ele seja o único time que esteja na Série A no seu estado. Mas esse estado já tem muitos torcedores, podemos dizer, terceirizados para o próprio Cuiabá, né, ou para outros times do eixo Rio-São Paulo. Bom, vamos falar do Atlético Mineiro, que está muito bem. Eles tiveram um empate com o Criciúma nesse campeonato, um empate com o Corinthians na primeira rodada, né, onde jogaram grande parte do jogo com um jogador a menos, mas tiveram 2 vitórias e lutam pelo título. Né? Chegou a liderar o campeonato por um momento nessa rodada, depois da vitória dele, né, até que o Botafogo entrou em campo no domingo. O Vargas fez o primeiro gol, o Hulk não jogou essa partida, Gustavo Scarpa fez o segundo, o gol a lá Ronaldinho, né, cobrando a falta por baixo da barreira. E o Paulinho, o artilheiro do Brasileirão do ano passado, de pênalti, fez o 3-0. No final do jogo, ainda o Bruno Fux foi expulso para prejudicar o cartola de muita gente, mas ainda assim não negativou, né, pelo menos. Mas era para ter pontuado bem se não fosse cartão vermelho, bobo, mas não prejudicou o Atlético Mineiro, que conseguiu essa vitória, enquanto o Cuiabá segue na última posição sem nenhum ponto. É verdade que ele tem um jogo a menos, mas é complicado, né, esse início de campeonato do Cuiabá. E sobre as declarações do presidente, eu queria que ele explicasse por que o Davidson foi afastado, né? O melhor jogador do time, o artilheiro do time, simplesmente do nada foi afastado do elenco. Na Arena Fonte Nova, o Bahia recebeu o Grêmio e venceu por 1-0. Gol do Everaldo aos 17 minutos do primeiro tempo. No primeiro tempo não aconteceu nada de polêmico. A polêmica aconteceu no segundo tempo, né? Só ressaltar que o gol do Everaldo foi um belo gol, né? Rafael Cabral fazendo sua estreia como titular no gol do Grêmio, fez algumas defesas, né? Foram 14 finalizações do Bahia, sendo 4 na direção do gol, uma foi o gol do Everaldo, e o Grêmio jogou muito mal, apenas 3 finalizações, 2 chutes na direção do gol do Marcos Felipe, teve 39% de posse de bola contra 61% do Bahia, mas no segundo tempo, o Diego Costa e o Natan Fernandes foram expulsos, sendo que eles estavam no banco de reservas, né? Não lembro se o Natan estava em campo, né? O Diego que estava no banco. E aí o Renato ficou revoltado que o dirigente, o presidente da Federação da Arbitragem baiana estava ali presente num lugar onde ele não poderia estar. Eu vou colocar o trecho do Renato falando no resumo da rodada. Ele repetiu essa frase umas 4 vezes, né? Que o cara não poderia estar ali e fazer o que ele fez, né? Ele que mandou expulsar o jogador do Grêmio, sendo que ele é presidente da Federação Baiana de Arbitragem, e aí estaria puxando sardinha para o lado do Bahia, né? E mesmo que ele não fosse, ele não faz parte da arbitragem oficial do jogo, então ele não poderia estar ali. O Renato ficou revoltado, mandou o time inteiro sair do banco de reservas, e ele também foi para o vestiário antes da hora, ficou só o time que estava dentro do campo, né? Os jogadores que estavam em campo, e o massageiro. O time para não ser expulso e para que o time do banco, quero dizer, e para que ninguém mais fosse expulso. Porque, vamos lá, o seu Jailson Macedo de Freitas, ele é o diretor de arbitragem da Federação Baiana. Ele estava onde ele não poderia estar, do lado do quarto árbitro. O quarto árbitro não viu nada. Quem viu foi ele, diz ele que viu o Diego falando uma coisa. Ele estava num local que nem poderia estar. E o Diego não falou absolutamente nada. Aí você quer que eu continue deixando meus jogadores aí para mais alguém ser expulso? Ou eu mesmo ser expulso? Aí não dá. Bom, o Grêmio jogou mal, muitos vão dizer que o Renato fez isso para ofuscar a derrota, mas eu acho que ele está certo de... O cara não era para estar ali mesmo, né? De alguma maneira tem que chamar atenção, né, para esses erros que estão acontecendo rodada após rodada, e funcionou. Todo mundo falou disso nessa rodada, sobre esse acontecimento. Inclusive, eu ia colocar isso na thumb, mas ia ficar muito cheio, né?
na thumb do resumo da rodada certamente estará. No domingo tivemos o clássico carioca, Flamengo e Botafogo no Maracanã, às 11 da manhã. E aí, esse foi o problema da vez para o Flamengo não ter vencido, né? Porque quarta-feira na Libertadores era altitude, aí tem a ciência, né? Eu vi até torcedores cantando, fazendo um coro, né? Ciência, ciência, time da ciência. Torcedores do próprio Flamengo, né? Bom, o Botafogo venceu por 2-0. Se tava calor às 11 da manhã no Rio de Janeiro, né? 37 graus tava fazendo. Tava calor para os dois times, né? O Botafogo tava jogando com ar-condicionado e o Flamengo sem, né? Foi argumentos aí utilizados também por torcedores do Flamengo, influenciadores do Flamengo, né? E aí o Botafogo venceu, o Luiz Henrique demorou a marcar pelo Botafogo, marcou na Libertadores no meio da semana, agora marca contra o Flamengo, que tentou contratar o Luiz Henrique antes do Botafogo, mas não conseguiu. O Botafogo foi lá, tirou ele do Betis, e foi a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, e está começando a render, né? Eu acho que o Arthur Jorge achou a posição dele, o Savarino também foi uma contratação muito boa, ele faz o segundo gol lá no final. É um pouco polêmico o segundo gol, pela falta em cima do Fabrício Bruno. Teve um lance parecido na Europa, no jogo do Real Madrid, que a gente vai comentar daqui a pouco aqui na live, e o gol foi anulado pela falta do Tchouaméni. O lance é muito parecido, o jogador que faz a falta é muito menor que o zagueiro, né? Tanto o Tchouaméni lá e o... Não lembro qual jogador do Botafogo fez a falta. Mas ele é muito menor que o Fabrício Bruno, né? E realmente há o contato, mas o próprio Fabrício Bruno fala, né? Tudo bem, a gente ia perder de qualquer maneira, né? O jogo já estava no final, faltava ali uns 2 minutos só, não ia mudar nada. E o Flamengo não finalizou uma vez sequer a direção do gol. O John, o goleiro do Botafogo, fez apenas uma intervenção que não foi uma defesa, porque foi um cruzamento que ele cortou, né? Ele interceptou. Ele não fez defesa nenhuma. Não conta como chute aquele lance. Arrascaeta muito mal. O time todo do Flamengo jogou mal. Eles tiveram alguma chance lá no começo. Teve o gol anulado do Bruno Henrique, que estava impedido mesmo. Foi só isso. Ele até finaliza mais no total, tem mais posse de bola, mas o Botafogo levou muito mais perigo quando chegou ao ataque e fez 2 gols e mereceu sair com a vitória. O Arthur Jorge começa muito bem o seu trabalho e o torcedor espera que ele não saia no meio do ano. Mas como eu falei no início da live, ele deixou o Braga no meio da temporada para vir para o Botafogo, que garante que ele não vai deixar o Botafogo para ir para uma proposta melhor também na Arábia ou para voltar para a Europa. Que garante isso? Ele já fez isso antes, porque não pode fazer de novo. E o torcedor do Botafogo já viu esse filme ano passado, né, com o Luiz Castro. O Botafogo começa muito bem o Campeonato Brasileiro, depois de fazer um estadual péssimo, mas as coisas podem ser diferentes, né? Podem ser. Ano passado ele não estava participando da Libertadores, né? Agora tá. Mas estava no Sul-Americano. Às 4 da tarde tivemos 2 jogos e um deles foi Cruzeiro e Vitória. Cruzeiro que agora não é mais o Ronaldo Fenômeno, ele revendeu o time para o Pedrinho, dono dos supermercados BH, né? Rede de supermercados BH, agora ele também vai ser dono aí majoritário do Cruzeiro. E é um torcedor de fato, né? O Ronaldo, apesar de ter começado a carreira no Cruzeiro, ele não é cruzeirense, né? Dizem que ele era flamenguista, aí depois que ele jogou no Corinthians, ele virou corintiano. Não sei, o Ronaldo é Valladolid. Também não é, né? Eu não sei. O Ronaldo é o quê? O Ronaldo é um empresário, né? Na verdade, ele é um empresário. Não... E parece que esse novo dono, né, vai ser, obviamente, ele vai pensar no lucro, mas parece que ele vai ser mais passional, né? Ele tem uma paixão maior pelo clube de fato, né? Ele é um cruzeirense de fato. Bom, falando da partida, né, o Cruzeiro abre o placar aos 5 minutos do segundo tempo com o Matheus Pereira, um gol bem engraçado, né, que ele rouba a bola do companheiro para fazer o gol. Aí, 2 minutos depois, o Vitória alcança o empate com o gol contra do Lucas Silva. Pouco tempo depois, o Cruzeiro volta à frente, Rafael da Silva faz o gol que coloca o Cruzeiro novamente à frente do placar, e no finalzinho não, né, ali para os 25, 20 minutos, 30 minutos, o Arthur Gomes faz o gol que dá a vitória ao Cruzeiro, 3-1, uma boa atuação da equipe treinada pelo Seabra, que o Fernando Seabra, que não servia para continuar no Cruzeiro como técnico, né? Ele era auxiliar do Autuori no final do ano passado. O Autuori queria deixar ele no lugar, né, como treinador, mas a diretoria resolveu apostar no Larcamon, né? Trazer um técnico de fora e depois do estadual ele já foi demitido e o cara tá de volta aí, faz um trabalho bom no início do Campeonato Brasileiro, né? Já são 2 vitórias em casa, um empate fora de casa com Fortaleza. O Cruzeiro faz um bom início de campeonato e agora a torcida renova suas esperanças com essa transição aí na direção do clube, né? E quanto ao Vitória,
não é um começo tão bom assim, né? Eles empataram o clássico Bavi, tem um jogo a menos, perderam para o Palmeiras e agora perderam para o Cruzeiro. Apenas um ponto somado até aqui para o Vitória, o atual campeão da Série B. No mesmo horário de Cruzeiro e Vitória, tivemos Corinthians e Fluminense. O Corinthians finalmente marcou gol no Campeonato Brasileiro e finalmente venceu, né? Até então, ele havia empatado na primeira rodada, perdido as outras duas, e consegue sua primeira vitória. E para compensar os 3 jogos sem marcar gol, marcou os 3 aí em apenas um. O Fluminense deu vários presentes para o Corinthians nessa partida, até demorou para o gol sair, né? O gol saiu aos 40 minutos, mas o Fluminense já estava ensaiando esse gol sofrido há muito tempo, né? O Cano já tinha perdido uma bola ali na entrada da área antes, que ele mesmo conseguiu salvar. Só que quando ele perdeu de novo lá nos 40 minutos, o Wesley não perdoou, abriu o placar para o Corinthians. Aos 45, 47, né, já estava nos acréscimos do segundo tempo, do primeiro tempo, o Wesley faz um golaço, né, onde ele humilha o Manuel e o Felipe Melo, deixa os dois no chão e faz o gol que para mim até agora foi o mais bonito do Brasileirão. E logo com 1 minuto do segundo tempo, o zagueiro Kaká, que estava sendo bastante criticado pelas suas atuações defensivas, né, óbvio, faz o terceiro gol que sacramenta a vitória do Corinthians e ficou barato, poderia ter sido mais, o Corinthians fez uma boa partida do que ele se propôs a fazer, o Antônio Oliveira certamente estudou o Fluminense, né, e como o Diniz joga, todo jogo a mesma coisa, e o Corinthians apertou o Fluminense no seu campo o jogo inteiro, fazendo com que o Germancano fosse lá perto da área para tentar buscar a bola, e ele não tem a qualidade para sair, né, a qualidade do Germancano é a finalização, ele é letal, ele marca muitos gols, mas ele não tem uma qualidade de passe absurda, uma visão de jogo, principalmente para sair jogando lá de trás, né? Mas o Fernando Diniz é teimoso e não muda, né? Pelo menos ele parou de improvisar os volantes de zagueiro, né? Tava improvisando até o Martinelli, que não é um volante de zagueiro também. Não vou dizer que isso não aconteceu durante a partida depois, né? Mas ele começou sim com o Manuel, depois ele tira o Felipe Melo, e aí depois acaba sim improvisando, né? O Martinelli como zagueiro, sim. Mas começou com o Manuel, que não adiantou muita coisa. O Manuel não tá jogando bem, desde que ele foi afastado lá, questão de doping, né? Não voltou bem. O Fluminense torce muito, né? A torcida torce muito para que o Thiago Silva realmente venha nesse meio de ano para qualificar essa defesa, né? Embora ele tenha uma idade avançada, vai fazer duplo com o Felipe Melo, os dois quarentões. Mas eu acho que o Thiago Silva tem muita lenha para queimar no futebol brasileiro ainda, tá em ótima forma física. O Felipe Melo também tá. O Thiago Silva ainda é melhor, né? E a qualidade de zagueiro dele é indiscutível, né? Um dos melhores da sua geração. Agora, o Marcelo realmente, né, nunca foi um grande marcador, está cada vez pior na marcação, né? Mas o problema nem é esse. Né? Tanto que o primeiro gol, o Marcelo dá o toque primeiro para o lado e aí o Cano recebe, né, e perde a bola. Bom, e o Corinthians estava sem o Cássio nesse jogo, né? Depois de tantas críticas e falhas consecutivas, o Cássio foi para o banco de reservas, Carlos Miguel foi titular e quase não foi exigido, né? Ele fez ali 2 defesas que não foram muito difíceis, né? Foi um chute em cima dele ali que ele rebateu e outro que ele segurou tranquilamente. Não foi muito exigido o goleiro do Corinthians. Nas 13 finalizações do Fluminense, o Fluminense não acertou nada nesse jogo, nem mesmo o nome do Renato Augusto, que estava escrito na camisa Renato Augusto. O Fluminense realmente não estava num dia bom, né? Um dia que nada deu certo. Deu tudo errado. Eu não sei nem se é para falar do dia, né? Porque nos últimos 13 jogos, o Fluminense venceu apenas 3. Tá mal. Tá muito mal. E um deles foi contra o Vasco, né? E onde jogou pior, tá? O Vasco jogou melhor aquela partida e foi prejudicado pela arbitragem. Se tivesse vencido aquele jogo, eu não sei como é que teria sido contra o Criciúma, né? Mas acho que não teria sido 4-0. Bom, Fortaleza e Bragantino no Castelão. 1-1 foi o resultado. O Fortaleza saiu na frente aos 9 minutos com Kervin Andrade. É isso mesmo, não é Kelvin, não é Kevin, é Kervin com R. Ele abre o placar para o Fortaleza aos 9 minutos. E aos 40 minutos ainda no primeiro tempo, Eduardo Sacha, o artilheiro do Massa Bruta, empata o jogo para o Red Bull Bragantino. Confronto entre dois técnicos que fazem trabalhos muito bons, muito consistentes. O Vojvoda no Fortaleza e o Pedro Caixinha no Red Bull Bragantino. O Bragantino segue invicto no campeonato e o Fortaleza fazendo uma boa campanha também na Copa Sul-Americana.
e na Copa do Brasil vai enfrentar o Vasco. Fortaleza também está invicto, né? Os dois times, então, invictos. O Bragantino lutava pela liderança, está em terceiro lugar, dividindo a pontuação ali com o Atlético Mineiro, um ponto atrás do líder Botafogo. Juventude e Atlético Paranaense no estádio Alfredo Jaconi. 1-1, 15 chutes para cada lado, apenas um entrou para cada lado também. O Eric Farias abriu o placar para o Juventude no primeiro tempo, e no segundo tempo o Nicão fazendo sua estreia, né, reestreia com a camisa do Atlético Paranaense. Ele não foi bem no São Paulo, não foi bem no Cruzeiro, só que o Atlético Paranaense é um lugar onde ele é ídolo, e impressionante como alguns jogadores, né, saem do Atlético Paranaense, não jogam nada nos outros times, e quando voltam, jogam bem de novo. E parece ser o caso do Nicão, ele faz o gol que evita a derrota do Furacão para o Juventude fora de casa. Na próxima rodada, né, o Furacão recebe o Vasco, o Juventude enfrenta o Atlético Goianiense. O Internacional recebeu o Atlético Goianiense no Beira-Rio, o jogo terminou empatado em 1-1. Derek abriu o placar para o Atlético Goianiense aos 5 minutos do segundo tempo. 5 minutos depois, Borré empatou para o Inter, assistência do Wesley. Como está jogando bola no Inter o Wesley, no final do jogo, inclusive, ele fez uma belíssima jogada, mas a finalização não foi muito boa e acabou não conseguindo fazer o gol, né, que daria a vitória ao Internacional, que amassou o Atlético Goianiense, né, foram 22 finalizações, 5 na direção do gol, pouco na direção do gol, né, a pontaria não estava tão boa assim, mas a posse de bola absurda também. O Atlético Goianiense a gente sabe como é que é, né? O time do Jair Ventura é fazer um gol e fechar a casa, faz o gol se der também, né? Se não der, vamos sair daqui com empate, principalmente quando o time é limitado, né? Que é o caso do Atlético Goianiense, tem um elenco bem inferior ao do Internacional. Ele faz o gol no começo do segundo tempo, mas não consegue segurar muito, né? Já toma um empate, mas pelo menos saiu com empate, eu acho que é um resultado positivo, né, para o Atlético Goianiense, onde é um jogo onde você espera a derrota e sai com um ponto pelo menos lá de Porto Alegre, um resultado ótimo. Para o Internacional, resultado decepcionante. Falar em decepcionante, né? Mais um jogo do Palmeiras aí, que a gente espera ver um grande jogo, e não é um grande jogo. Foi melhor que Flamengo e Palmeiras na terceira rodada? Foi bem melhor, não dá para comparar, porque Flamengo e Palmeiras foi um jogo terrível de se assistir. Mas aí, São Paulo e Palmeiras 0-0. O Palmeiras, inclusive, teve a melhor chance da partida. Um lance onde o goleiro Rafael já estava vendido e o Alisson salvou uma bola em cima da linha. Foi o melhor lance do jogo para o Palmeiras. O São Paulo teve uma bola na trave no primeiro tempo com o Caleri. Eu não lembro se estava impedido ou não, mas ia ser um golaço de letra dele. E que eu me lembro foi a melhor chance do São Paulo. São Paulo teve um chute apenas na direção do gol. Bola na trave não é considerado chute a gol, né? E eu não lembro se estava impedido ou não esse lance agora. Finalizou mais no total que o Palmeiras, teve mais posse de bola. É um time que vem apresentando uma evolução, né, com o Zubeldia. E o Palmeiras, né, com seu trabalho de muito longo com Abel Ferreira, hoje colocando os garotos ali como titulares no ataque, né? O Endrick, obviamente, é titular, até que ele saia para o Real Madrid. O Estevão hoje começando a partida como titular também, né? Sem fazer a dobra de laterais com o Mike e com o Marcos Rocha. Inclusive, no segundo tempo, ele tira os dois laterais, tira tanto o Marcos Rocha quanto o Piquerez, e tira o Estevão também depois para colocar o Lázaro, o Luiz Guilherme, entrou também o Rony lá no ataque, né? E o Rames Rodrigues voltou de lesão, entrou ali nos 40 do segundo tempo, não teve tanto tempo de jogo assim, né? Só deu uns toquezinhos de lado, assim, não teve muito o que fazer. Bom, esse foi o último jogo da rodada. A classificação, então, após 4 rodadas de Campeonato Brasileiro é a seguinte. O Botafogo lidera com 9 pontos, Atlético Mineiro e Bragantino tem 8, o Atlético Paranaense tem 7, assim como Bahia, Internacional, Cruzeiro e Flamengo. O único time que tem 6 pontos é o Grêmio, está em 9º lugar. Com 5 pontos temos Criciúma, Fortaleza, Palmeiras e Juventude. Com 4, São Paulo, Corinthians e Fluminense. E dentro da zona de rebaixamento aparece o Vasco com 3 pontos, o Vitória e o Atlético Goianiense com 1, e o Cuiabá, que ainda não somou nenhum ponto no campeonato, tem a pior defesa com 8 gols sofridos e o pior ataque, não marcou nenhum gol, né? Ele estava dividindo esse feito com o Corinthians, mas o Corinthians marcou 3 agora e está equilibrado o Corinthians, né? Marcou 3 e sofreu 3. O Cuiabá levou 8 e não fez nenhum. O artilheiro está afastado, né? Vai entender. Vou até colocar aí no final do vídeo do resumo da rodada o presidente do Cuiabá falando. Se não já tiver colocado antes, né? Mas no ao vivo aqui, vamos ver ele falando aqui no ao vivo também. Antes, deixa eu só ver a artilharia. Ó. Tem vários jogadores aí com 2 gols marcados, então não dá para mencionar todo mundo, né? O Canóbio, o Ferreirinha, o Danilo Barbosa, Eduardo Sacha, não dá para mencionar todo mundo.
Nas assistências também tem um monte com 2. O Álvaro Barreal vai se mostrando uma ótima contratação aí para o Cruzeiro. Gustavo Scarpa, não tem o que falar. Hulk, Ganso, Bolazier. É isso. Vamos lá então ver a declaração do presidente do Cuiabá. A gente pode ver também a do Renato Gaúcho. São 10h52 que o presidente do Cuiabá. Agora vamos pensar esses atletas aqui. Que os caras ganham 100 mil, 50 mil, 200 mil, 300 mil, 400 mil, 500 mil por mês. É ridículo falar em motivação. Para mim, isso aí chama-se falta de vergonha na cara quem não tiver motivado. Falei, vamos mexer com outra coisa. Quem não tiver motivado em estar jogando numa arena de Copa do Mundo, num gramado que é um tapete contra o Atlético Mineiro, um time cheio de jogadores conhecidos, sendo transmitido para o mundo inteiro. Tem gente que está com a barriga cheia aqui dentro do Cuiabá hoje. Está satisfeito com a situação, ganha bem, bicho é bom, a estrutura do clube hoje é top. Então, assim, motivação, não. Eu acho que quem não tiver motivado aqui tem que pedir para ir embora, criar vergonha na cara e pedir para ir embora. Isso aqui não é um... Nós não estamos aqui para brincadeira, eu não estou aqui para brincadeira. Eu largo a minha vida por causa do Cuiabá. Já teve lance muito pior que não deram nada, né? E agora que o Ramon Dias. Não esperávamos ser despedidos por Twitter. Fue el primer club en mi historia de entrenador que me tocó luchar por un descenso. Siempre luché por títulos, por logros. Por eso mi currículum, si ustedes lo observan y lo ven, va a ser muy claro. Siempre la intención siempre fue de conseguir cosas y conseguir logros. Lamento lo que pasó por ahí, pero yo tengo que agradecer porque el cariño que me han dado acá en Brasil fue enorme. Agradecerle a toda la gente, a todos los vascaínos. Como dijo Emiliano, no esperábamos ser despedidos por ahí por Twitter. Sí que merecíamos otra cosa. Pero entendemos también que el fútbol es a base de resultados. Bom, e aí é a história, né? Dizem nos bastidores que o Ramon e o Emiliano pediram para sair, pediram boné, e quando eles chegaram no vestiário, né, eles pediram logo depois que a partida acabou. Quando chegaram no vestiário, foram convencidos pelos jogadores a permanecer, foram atrás lá do, não sei se foi do Luiz Melo, o CEO, ou de quem quer que seja, né, representante da 777, para voltar atrás, né? Não, vamos ficar. E aí o anúncio oficial já tinha sido feito, né? Não deu nem 20 minutos depois que a partida acabou. E aí foram para a coletiva ainda depois, o que me surpreende, eles irem para a coletiva demitidos. Eu achei que nem ia ter coletiva. O segundo gol para mim é falta. Eu sou maior do que ele é mais baixo, ele bateu na minha costela, é falta. Mas ele não deu, assumo a responsabilidade, não vejo problema nenhum nisso. Trabalhar agora, é um jogo super importante da Copa do Brasil no meio de semana, pra gente reabilitar no Brasileiro no final de semana contra o Red Bull. O segundo... Tá aí.